Olá, dando continuidade às videoaulas, hoje aprenderemos um pouco sobre sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis. Então, a sexualidade é um processo de estruturação, organização e comunicação que o ser humano possui. Então, é através dela que a espécie humana consegue estabelecer alguns vínculos afetivos. Então, ela pode ser estudada segundo várias dimensões, devido a essa intensidade com relação ao afeto e às emoções. E devido a essa sensibilidade e curiosidade em relação a essas novas sensações, é que ocorre a construção da identidade, ou seja, a definição dos gostos e satisfação em relação ao prazer sexual. Mas durante esse processo, essas emoções e o comportamento podem trazer alguns riscos à saúde, já que o comportamento de risco pode aumentar as chances de se contrair uma doença sexualmente transmissível. Aliado a isso, o consumo de álcool, drogas e atividade sexual sem proteção são fatores também que podem potencializar o risco do indivíduo adquirir alguma doença. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, atualmente elas são conhecidas como infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Então, houve essa mudança na nomenclatura, ou seja, são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual com uma pessoa infectada. Então, anteriormente, preferia-se adotar a denominação de doença sexualmente transmissível. Entretanto, com relação aos sintomas e aos sinais, o que nem sempre é observado nesses casos, sendo algumas infecções inclusive assintomáticas por toda a vida. Então, por isso, foi adotado o termo de IST, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, as infecções sexualmente transmissíveis são principalmente transmitidas por contato sexual, ou seja, ele por via oral, vaginal ou anal, sem o uso de preservativos. E algumas delas podem ser transmitidas ainda de outras maneiras, como durante a gestação, do parto e até no momento da amamentação, Outros fatores também que podem, ocasionar nessa transmissão é o compartilhamento de agulhas e outros objetos cortantes que foram anteriormente contaminados, além também da transfusão de sangue contaminado. Os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis, como sabemos, nem sempre apresentam sintomas, sendo algumas delas completamente assintomáticas. Então, os sintomas eles são variados, dependendo da infecção que foi contraída. Porém, algumas infecções clínicas, elas podem sim ocasionar o alerta, de que estamos com alguma infecção. Então, os principais sintomas, de acordo com o Ministério da Saúde, são o corrimento, O corrimento ele aparece na região do pênis, vagina ou ânus e pode ter a coloração variada, como amarelado ou esverdeado. Além da cor, esse corrimento ele pode ter um cheiro forte e provocar coceira na região. Já as feridas, que são decorrentes das ISTs, podem aparecer na região genital ou ainda em outras partes do corpo. E essas feridas podem ocasionar em dor ou não, dependendo do tipo da infecção. Podem ocorrer também o aparecimento de verrugas, que são essas verrugas geralmente indicam a infecção pelo HPV. E elas, de maneira geral, não causam dor e acabam possuindo uma aparência que lembra a uma couve-flor. Com relação ao tratamento dessas infecções, também pode variar de acordo com a infecção, sendo algumas causadas por vírus, bactérias ou fungos. Então, naquelas doenças causadas por bactérias, como é o caso da sífilis, o tratamento ele é baseado no uso de antibióticos. Vale lembrar também que algumas ISTs possuem um tratamento que levam a
a completa cura e outras, né, infecções que não possuem cura, como é o caso do HIV. Nas ISTs que não possuem cura, o tratamento visa o controle da infecção. Com relação à prevenção dessas infecções sexualmente transmissíveis, ela é feita principalmente com o uso da camisinha, seja ela feminina ou masculina, em qualquer tipo de relação. Isso significa que a prevenção, né, ela deve ser feita quando houver contato vaginal, anal ou oral. Outra forma de prevenção também envolve a vacina, ou seja, você se vacinar contra as doenças que oferecem essa opção. Entre as vacinas que estão disponíveis atualmente, né, podemos destacar a vacina contra a hepatite B e contra o HPV. E para se prevenir, né, contra essas infecções, a melhor maneira é usando o preservativo em todas as relações sexuais. Agora vamos aprender um pouco sobre algumas infecções sexualmente transmissíveis. Então, como eu havia dito, vários tipos, né, de infecção podem afetar a população, algumas muito graves, né, podendo até levar à morte, e outras relativamente simples que podem ser tratadas. Fato é que essas infecções podem ser facilmente prevenidas com o sexo seguro. Então, com relação às ISTs mais comuns no Brasil, temos a AIDS. A AIDS é uma doença sem cura que é causada pelo vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. É um vírus que atua comprometendo o sistema imunológico, né, do indivíduo que foi infectado, fazendo com que ele fique mais suscetível às infecções oportunistas, né? Então, vale a gente lembrar que o HIV não é a mesma coisa que a AIDS, uma vez que a AIDS é um estágio mais avançado da infecção por HIV, em que esse indivíduo, né, ele já está bastante vulnerável a doenças. Há também a infecção por condiloma acuminado, né? O condiloma é causado pelo vírus do HPV, o papilomavírus humano, o qual é responsável por desencadear o surgimento, né, de verrugas ali na região do ânus e genital. Há também a ocorrência de infecções causadas por bactérias, como é o caso da gonorreia. Então, a gonorreia, essa bactéria, pode ocasionar ou não sintomas. Então, nos homens, podem causar ardência, né, na hora de urinar e o surgimento de corrimento. E nas mulheres, pode causar sangramento fora do período menstrual, o corrimento, né, e dor também ao urinar. Já a sífilis é uma doença causada por bactéria também e é uma doença grave caso não houver o tratamento, né? Então, se não houver o tratamento, essa doença pode evoluir e causar complicações. A sífilis também pode ser classificada em diferentes estágios, né? Então, a sífilis primária, então observa-se a presença de uma ferida, né, no local da entrada da bactéria, geralmente única e que não causa dor, nem coceira e nem ardência. E essa ferida acaba desaparecendo sem deixar a mancha. Já na sífilis secundária, também a presença de manchas no corpo, febre e mal-estar, sendo esses sintomas, né, observados semanas após a cicatrização da ferida. E por fim, a sífilis terciária, que pode surgir até 40 anos após a infecção e desencadear sintomas mais graves, né, acometendo o sistema cardiovascular, nervoso, podendo até mesmo levar à morte. E há também a ocorrência de infecções por hepatite B. A hepatite ela pode ser definida como uma inflamação que atinge o fígado. E a hepatite, chamada de hepatite B, é causada pelo vírus HBV e geralmente não causa sintomas. Algumas vezes, no entanto, os sintomas podem surgir, sendo os mais frequentes, né, tontura, vômito, dor abdominal e coloração amarelada na pele, das mucosas e olhos. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima aula.